Começando mais um, saindo do forno, Rational Brasil, Rede Food Service, direto da FISPAL 2022. Papos muito legais rolando aqui. Agora vamos falar de um assunto doce. Um assunto doce de falar com o confeiteiro Pedro Frade, o chefe confeiteiro Pedro Frade, trazendo coisas aí frescas para a gente sobre o que está rolando aí no mercado de confeitaria, contribuindo com o processo de profissionalização e desenvolvimento desse segmento que é tão importante dentro da gastronomia. Pedro, prazer estar com você aqui, obrigado pelo seu tempo. Prazer enorme, é uma honra estar aqui conversando com você, da Rede Food Service, junto com a Rational, e numa feira tão bacana igual essa. Nosso mercado precisa cada vez mais de algo assim, e é lindo de ver, depois de alguns anos, isso aqui cheio igual tá. Então, depois de tanto tempo no banho-maria, né? Pior que eu acho que um banho-maria, né? Que eu acho que para a indústria foi muito difícil, né? Foi. Mas é uma honra enorme. Vamos falar um pouquinho aqui desse mercado que está aquecendo, né? A confeitaria está desenvolvendo muito no Brasil e os próximos anos vão ser bem promissores. Que legal, muito bom estar com você aqui. Pedro, uma das coisas que a gente sempre fala é que no mercado como que a gente está, que ainda é o mercado, apesar de hoje já estar bem mais desenvolvido do que era uns anos atrás, o mercado de alimentação no Brasil é um mercado ainda em desenvolvimento, quando comparado com os mercados mais, os tradicionais e maduros, como o mercado europeu. Exatamente. E todo mercado nessa fase passa por um processo de profissionalização e de desenvolvimento que é muito importante, que a gente está vivenciando ele, acho que no momento mais aquecido. E referências boas são super importantes para quem está começando, quem já tem um negócio e está querendo melhorar, está se profissionalizando. E daí eu queria que você contasse um pouco a história, cara, a tua história, que é uma história muito legal, porque ela vai servir de motivador para muita gente. Conta aí um pouquinho. Isso é muito legal. É a história de um cozinheiro que se transformou em confeiteiro. Então, aí, 10 anos de cozinha, eu resolvi, na pandemia, fazer uma migração de carreira. É claro que eu já há muitos anos fazia também confeitaria, eu me dividia muito, mas em um determinado momento eu via que tinha talento, eu via que o mercado é muito promissor, que eu fazia um produto que é novo no Brasil, uma novidade para grande parte do público, e eu vi muito potencial. Acho que na pandemia teve um exército de confeiteiros dentro de casa, fazendo bolos, pão de mel Nunca apareceu tanto boleiro num tempo tão curto, né? Eu falei, gente, eu vou arriscar, né? Era tempo de arriscar, né? Porque já estava muito difícil. Vou deixar de lado um pouco minha carreira em cozinha, enfim. Estava à frente de um grande restaurante aqui em São Paulo. Aí eu falei, vamos com tudo para confeitaria, vamos ver o que dá. E graças a Deus tem dado super certo. E a cada dia que passa eu vejo o quanto é promissor. E o quanto o papel dos profissionais da confeitaria são importantes para desenvolvimento do mercado. E eu, mais do que só estar ali no meu negócio, criando doces, atendendo as pessoas, eu quero muito contribuir para isso, para que todos possam ganhar juntos. Muito legal. A gente precisa, na área de confeitaria, de mais insumos de fora do país que ainda não chegam aqui, de melhores chocolates. Tem bons aqui, mas dá para ser melhor. A parte de embalagens tem muito a se desenvolver. Maquinários, utensílios, equipamentos, tudo dá para melhorar e ter um padrão europeu de onde vem o berço da confeitaria. Então, essa é uma história um pouco resumida, mas tem sido um prazer estar no dia a dia da confeitaria. Muito legal. E você mencionou coisas importantes aí, porque tem gente que não gosta dessa questão de comparação, né? Que fala, a gente não tem que se comparar com o europeu, com isso, com aquilo. Quando a gente faz isso, nós não estamos depreciando o que existe no Brasil. Pelo contrário, você tem que se comparar com quem faz bem, assim como a gente faz coisas muito boas no Brasil. Exatamente. E serve de benchmark para outros países, outros mercados, outros profissionais, a gente tem que espelhar no segmento que a gente está aprendendo ainda com quem é referência, né? Assim, eu acho que eu penso que a primeira coisa para você melhorar é assumir a sua posição atual. É isso aí. Longe de nós queremos nos comparar com a França, e se for comparado, que ótimo, porque é o berço
tanto da confeitaria quanto da gastronomia. Da gastronomia. Então, é preciso comparar com os melhores. Tem muita coisa boa no Brasil, nós temos os nossos doces típicos, mas a técnica está lá. A técnica, os diversos ingredientes, na verdade não é nem ingredientes, são os produtos, né? Mais específicos de confeitaria, os maquinários que lá, você tem uma gama de maquinários específicos para produzir cada tipo de doce, e aí a gente ainda não tem no Brasil porque é uma coisa muito nova. Então a gente tem que se espelhar neles, a gente tem que buscar isso lá fora, é o meu papel como confeiteiro, e eu acho super importante, quanto mais pessoas trabalhando isto, mais rápido a gente vai chegar lá, igual a gastronomia deu um bom desenvolvimento nos últimos anos, com o pioneirismo da Alex Atala. Então, a confeitaria ainda precisa dar esse salto que a gastronomia brasileira deu. Muito bom. E você teve a oportunidade de vivenciar um pouco isso lá, né? Conta um pouco essa tua passagem pelo mercado francês. Exatamente. Assim, hoje eu trabalho com uma gama de produtos, uma confeitaria mais moderna, contemporânea. A gente basicamente usa muitas técnicas europeias. Então, a técnica é do mundo inteiro. E, a partir disso, a gente se adapta para os ingredientes que a gente tem aqui, que é o melhor dos mundos, né? Então, se você pega a Europa, que é muito desenvolvida em maquinário, em equipamentos, eles não têm os ingredientes que a gente tem. Então, a gente tem o nosso lado também, que se sobressai ao europeu. E lá a confeitaria é apaixonante, assim. Tanto é que eu fui para cozinhar e voltei confeiteiro. É uma confeitaria em cada esquina. As padarias fazem confeitaria em altíssimo nível. Uma padaria de bairro. E eles tratam a confeitaria como uma indústria, né? Você pega as grandes confeitarias lá, lembra muito uma indústria, são fornos enormes, são maquinários gigantescos. Linha de produção, né? Linha de produção, um padrão impecável. É muito diferente de restaurante, né? Como a gente estava conversando agora há pouco. São business completamente diferentes. Eu falo que a confeitaria é como uma indústria de sapato. Nós estamos ali, é uma grande fábrica. Claro que o doce ele tem ele é mais perecível do que um sapato, digamos assim. Mas é uma indústria. Já o restaurante, o cliente abre a porta, entra por um serviço, né, que a gente chama, e aí é uma coisa muito viva ali, né? Sai um prato, sai outro. Por demanda, né? É por demanda, né? A confeitaria, eu tenho o meu menu, a minha vitrine, e eu acabo ali deixando tudo muito já produzido, não tem essa loucura de restaurante, digamos assim. Mas tem a questão da preocupação, né? Que as pessoas, a gente estava conversando, chega numa doceria, na confeitaria, não imagina tanto a complexidade de preparo de cada coisa que está lá na vitrine, como essa questão da preocupação da rentabilidade do negócio, né? Que é na confeitaria, para vender a vitrine tem que estar cheia, e para ter lucro você não pode jogar muita coisa fora. Exatamente, né? Você tem que fazer uma engenharia de vitrine ali, digamos, um termo, entre aspas, assim. Ele é um produto periódico, perecível, na verdade, né? Vai durar ali 2 dias no máximo. O ideal seja até para o dia, né? No próprio dia. Mas é isso, assim, a indústria da confeitaria ela tem muito a crescer. Dá para ver a quantidade de pessoas que têm se interessado. Eu tenho uma frente de cursos fortíssima também, e cada vez mais são alunos trocando de carreira, se especializando. Eu acho que são bem promissores os próximos anos aí. E a gente vai precisar, né? Igual a gente está aqui nessa feira incrível, e eu tenho conversado aqui com diversos feiristas, enfim, de equipamentos, de embalagens, explicando o quanto a gente precisa se espelhar lá. No caso da confeitaria, é muito importante padrão e precisão. Então, se eu tenho uma balança impecável, perfeita, que vai facilitar meu trabalho, é melhor para mim. Estava conversando agora há pouco sobre a questão dos fornos. Putz, às vezes você tem um racho, né? O negócio é todo preciso, você tem as temperaturas, extrai calor, aí você tem a parte tecnologia te ajudando, né? Tecnologia ajudando. Então a confeitaria, ela tem um feeling, né? Só que ela não é tão feeling quanto a cozinha, que o cara tá ali no fogão, puxando um arroz, fazendo uma feijoada. A gente depende muito de equipamento, depende muito de maquinário. E é por isso que é importante esse desenvolvimento de mercado.
E legal a tua iniciativa, você que está nessa frente de levar informação, levar referência técnica, né, para o mercado, com isso, tanto ajudar, como a gente falou no começo, profissionais já atuantes a se desenvolverem, né? Um monte de talento que está aí por trás dessas boleiras e boleiros todos que apareceram aí durante a pandemia, Exatamente. né? Tanto profissional bom que está aí aflorando no mercado, você contribuindo com isso, né? Eu vou te contar um caso muito interessante, né? Quando eu comecei, de fato, a fazer os cursos online da pandemia, agora presencial, eu me assustei porque a gente estava no meio da pandemia, então a gente estava com restrição de sair de casa, aquela coisa toda. Foi 2021, acredito eu, exatamente, e no meio da Páscoa, eu fui até uma loja de confeitaria aqui em São Paulo e 2 quarteirões antes, eu virei a rua e eu já trombei numa pessoa. Falei, nossa, que estranho, né? No meio da pandemia, uma fila enorme, né? E nem imaginava que era a fila da loja. Caramba! Então eu falei, gente, realmente, agora eu tô entendendo, assim. É realmente um exército de confeiteiros e dentro de casa. Isso mesmo. E começam fazendo um pão de mel, um brigadeiro, um pudim. E aí depois começa a fazer bolo, que tá uma febre, tá muito forte esse mercado de bolo. Até produtos mais desenvolvidos, elevados, enfim. Por isso que eu fiquei bastante animado. Então, teve alguns pontos de inflexão ali na minha vida que eu tendenciei a falar, nossa, vamos virar essa chave que eu acho que vale a pena. Que legal. E daí acabou se encontrando. Né? Realmente, assim. Cozinho bem, mas acho que eu faço o doce melhor, viu? Que legal. E fala um pouco da pegada aí, do estilo de confeitaria que você está trabalhando, que também é uma coisa legal, porque a gente tem a confeitaria clássica, né? E tem a confeitaria contemporânea aí que traz uma pegada diferente, né? Exatamente. Esse é o clássico importantíssimo. Para aprender a fazer algo mais elevado, digamos assim, precisa saber o clássico. Mas é uma pegada mais moderna, então se baseia em 2 pilares aí. Uma bela apresentação, o doce tem que ser bonito. Ele é clichê, mas as pessoas de fato comem pelos olhos. Se você tem uma vitrine muito bonita, você faz a pessoa comprar. Se ela vai comprar de novo ou não, essa recorrência vai vir da qualidade. E aí, obviamente, o uso de técnicas modernas. Eu trabalho basicamente com tortas, então a gente tem um conceito de tortas mais modernas, a gente trabalha a parte superior de forma diferente. Legal. Então a gente não apenas recheia essa torta, a gente trabalha a parte superior de forma legal, com outros elementos. As entremês, que tem pouco no Brasil, mas que é uma febre no mundo inteiro, que é basicamente um doce à base de mousse, geralmente recheado com uma geleia, com creme, com alguma coisa crocante. Que as referências, as aplicações que procuravam copiar o conceito eram muito ruins no mercado, tecnicamente né? É difícil de fazer. E daí acabou depreciando um pouco. Depreciou o produto, só que a entremê é linda e, obviamente, você tem que saber dosar ali o equilíbrio da gelatina, por exemplo, porque é uma mousse. Você trabalha com a glaçagem, então é aquele doce que fica brilhando na vitrine. E as formas, né? Você tem formas de silicone para fazer entremês de todos os tamanhos. Todos os tipos. Fiz um limão essa semana lá na loja e óbvio que não é uma novidade, alguns chefes da Europa praticam. Quis fazer com recheio de manjericão, né? Virou uma febre absurda, não para de sair. E aí é uma frente de massa choux interessante, não só fazendo uma choux, mas a Paris-Brest, que é uma choux num formato diferente, eclair, né? Que no Brasil a gente faz uma eclair muito larga, a glaçagem não é tão bonita, então você tem uma eclair super bem feita ali. Então é basicamente isso, a ideia de uma confeitaria contemporânea. Eu gosto de usar alguns ingredientes diferentes, apresentações simples, mas elegantes e pouco açúcar. Legal. Eu gosto muito de falar isso, mas o açúcar, ele é um vilão na confeitaria, na minha visão. E isso é uma coisa que a gente também está, assim, presenciando uma mudança de paladar, paladar, assim, né, de gosto do brasileiro, porque o brasileiro é um público acostumado com açúcar, né? Exatamente. Os doces típicos, como você falou, são doces com muito açúcar. A gente tem uma mas a gente está aprendendo a consumir outras coisas. A gente tem uma herança portuguesa na nossa confeitaria, então é só você ver que tudo é com ovo. Então você tem quindim, pudim, o leite condensado, que obviamente se tornou uma febre e passou a ser base de todos os preparos na confeitaria, inclusive do brigadeiro, que é o nosso docinho mais emblemático. Mas eu gosto de dizer o seguinte, a partir do momento que você carrega o seu produto, seu doce com muito açúcar, você esconde completamente o sabor principal.
Então você pega a torta de limão brasileira. É uma torta que geralmente ela usa um leite condensado para fazer o creme. Beleza, não tem problema. Mas você sente muito... você sente muito pouco mais o doce do que o limão. É isso aí. Então, eu passei a mostrar às pessoas que dá para ter um equilíbrio. O doce precisa ser equilibrado. Equilibrado de tamanho, equilibrado nessa proporção, equilibrado de açúcar. E também ele tem que, de fato, aparecer o sabor que você se propõe a vender. Então, se eu estou fazendo um doce de caramelo e avelã, eu tenho que tomar cuidado para esse caramelo não ficar doce demais e esconder, mascarar toda a minha proposta em cima daquele doce. E a cada dia que passa, com mais pessoas provando, comprando os doces, eu vejo que é o nosso futuro, assim, que as pessoas vão entender que o açúcar também é um veneno na confeitaria. Por um lado, assim, é tudo, né? Porque é doce, é açúcar. Nós estamos falando de açúcar. Mas em excesso ele faz muito mal. Não só para a saúde, mas para o produto em si. Muito legal. E uma coisa importante aí para muita gente. Se você tivesse que dar conselhos, uma dica para quem está começando, se aventurando aí na confeitaria, ou que tem o sonho de virar um confeiteiro, um chefe confeiteiro como você, quais dicas você daria? Acho que a dica principal para um confeiteiro é estudar as bases. Um chefe confeiteiro, somos todos confeiteiros, o chefe, igual a gente estava falando, acaba sendo um cargo, precisa de dominar as bases, os doces clássicos, os cremes clássicos. A partir disso, se a pessoa tiver uma noção completa, ela vai conseguir criar qualquer coisa. Porque ela vai passar a fazer variações daquilo. Ela passa a ter repertório, né? E assim, mergulhar em livros, mergulhar em conteúdo gratuito no YouTube. Quem tem condição, estudar ou fazer um estágio fora do país, que é onde hoje é muito evoluído ainda em comparação ao Brasil. E trabalhar em confeitaria e realmente, mas mergulhar em conhecimento e aprender as bases. Tem uma coisa importante, que hoje a informação está muito mais acessível do que era há 30 anos atrás. Muito mais. Hoje a internet democratizou a informação. Quando eu comecei, eu quero aprender a desossar uma paleta de cordeiro, como cozinheiro. Não tinha. Não tinha como. Hoje eu digito no YouTube e tem lá. E acha lá. Eu quero aprender a fazer um macarrão, que é um doce que não tem medo, tá lá. E você tem uma oferta de cursos online fantásticas hoje em dia. Então, assim, aprender as bases e estudar bastante. Eu falo muito com meus funcionários, é o seguinte, eu vou usar, por exemplo, pectina em um preparo específico na confeitaria. Não apenas coloque a pectina, entenda o que a pectina serve, o que ela é e para que ela serve. Aí você vai conseguir criar a partir disso. Uma vez que você sabe o uso científico, falamos assim, de cada ingrediente, você vai também conseguir passar de obstáculos, né? Puta, engrossou demais meu doce, ou talhou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, realmente estudar as bases, as teorias, antes de sair criando, ou abrir um negócio, ou fazer coisas muito difíceis. É um caminho que você tem que percorrer até lá. E como você falou, é uma atividade técnica, né? Pura técnica. Tem que estudar, não dá para querer exercer só na prática. Né? Exatamente. Sim. Qualquer um pode fazer confeitaria, não tem mistério, tem estudo, tem técnica. Então, se você hoje está aqui comigo, começar a fazer macarrão, vai fazer um dia, segundo dia, terceiro dia, uma semana depois, se você entender a teoria e praticar, você vai conseguir fazer e você não precisa nem ser confeiteiro para isso. Muito legal. Essa é a ideia. Pedro, quem quiser te seguir na rede social Instagram, e ver o conteúdo que você está fazendo, como funciona? Instagram, Pedro Frade, _. Falo bastante lá, faço um box de consultoria grátis todo santo dia. Que legal. Respondo 1 milhão de perguntas. A gente fala bastante ali um pouco do mercado de confeitaria. Muito bom, Pedro. Prazer falar com você. Obrigado pelo teu tempo. Maravilha. Aí, chefe confeiteiro Pedro Frade, falando um monte de coisa legal e importante aqui. Me deu vontade de comer doce. Vou ter que chamar ele depois para experimentar aí um monte de coisa legal que ele está fazendo. Mais um episódio interessantíssimo, produtivo, aqui direto da FISPAL 2022, saindo do forno Rational Brasil, Rede Food Service para vocês.